Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Clube da Leitura no ar e no vídeo de hoje nós vamos ler aí capítulo 26, 27 e 28, são esses? Isso, são esses mesmo. Nós vamos ler esses 3 capítulos, vamos conversar a respeito deles. Eu já quero que você deixe sua opinião aqui a respeito do que você leu. O que você achou? Você gostou do que você leu? Se você não tá lendo, você só tá ouvindo o vídeo, ouvindo e vendo o vídeo, né? Você tá gostando da história dos livros? Você tá achando muito diferente da série? Comenta aqui a sua opinião, eu quero saber. E, gente, eu quero deixar aqui registrado, logo no início do vídeo, a minha opinião sobre a família do Jamie. Nesses capítulos, nós fomos pra Lilybrook e lá nós tivemos aí o primeiro contato com a Jenny aqui nos livros. Ficamos sabendo um pouco mais também sobre os pais do Jamie e eu admiro cada vez mais o pai do Jamie, tanto o pai quanto a mãe. Mas aqui nesses capítulos o Jamie conta um pouquinho mais sobre o Brian do que da Ellen, então nós ficamos sabendo um pouquinho mais sobre ele. Assim, nossa, eu admiro demais a família que eles são, a família que eles eram, toda a criação que eles deram pro Jamie e pros demais filhos, né? Nossa, eles são incríveis pra mim. Semana que vem nós vamos ler capítulos pra caramba, tá? Ó, vai dar 29, 30, 31, 32, 33. Vamos finalizar a parte 5 e vamos entrar na parte 6. Então, assim, eu reuni vários capítulos porque são capítulos pequenininhos. Eu acho que dá bacana pra gente ler. Tem bastante história aí pra semana toda. Eu acho que vai ser confortável, vai ser legal pra gente ler. Então, bom, no início do capítulo 26, eles estão indo pra Lilybrook. A Claire nos conta aí como está sendo essa viagem de ida pra Lilybrook, como está sendo o caminho. Ela nos conta até que eles estão, assim, bem judiados, estão, assim... Gente, eles estão muito tempo na estrada, né? Então, assim, cabelos desgrenhados, sujos. Eles até que comiam bem, segundo ela, mas, assim, higiene era uma coisa que não estava existindo ali no momento. E aí, quando eles estão chegando já quase em Lilybrook, um dos colonos do James, se eu não me engano, reconhece ele, né? Eles conversam um pouco e ele dá até boas-vindas pro James, já que ele é o mestre de Lilybrook, né? Isso eu achei muito bacana. Na série nós não temos esse encontro desse colono, ele não reconhece ele. O Jamie apresenta até a Claire pra ele nesse momento, e na série a gente não tem isso. Eu achei muito bacana esse trecho do livro, o James sendo reconhecido, sendo saudado, e assim... Ele tava feliz de ver o senhor de Lilybrook de volta ali nas terras. Então, assim, achei muito bacana essa recepção. E antes deles chegarem em Lilybrook, eles conversam bastante. O Jamie tá bem curioso a respeito do futuro. Afinal, o que tem lá que aqui ainda não tem? O que já existe que aqui ainda não existe? E ele fica, assim, muito surpreso, segundo a Claire, e muito mais curioso ainda a respeito dos automóveis, dos meios de transporte, avião. Então o Jamie tá assim, né, se esbaldando nas histórias da Claire. E ele acaba contando também pra Claire um pouquinho da viagem dele com o Duke, que o Duke parece até ser um homem bom, apesar de tudo, mas que ele não é bobo, não. Que aquela voz lá, ó, que aquela vozinha dele, a carinha dele de desentendido, é só uma capa, porque por dentro ele é um homem muito astuto e muito esperto, e a Claire fala que é disso que ela tem medo. Bom, eles também conversam a respeito da Gales. O Jamie fala, bom, se ela tem a marca que você tem, então ela é do seu tempo. E a Claire diz que sim, que provavelmente ela sim é do futuro. Ela não nasceu antes de 1920, porque foi quando começou a vacinação em massa. Então, eles ainda vão conversar mais a respeito da Gales, mas a Claire tá achando que ela não vai ter mais informação a respeito da Gales, porque ela vai ser queimada como bruxa, né? Assim que o bebê nascer, ela vai ser queimada como bruxa. Assim a gente achava, né? Mas a gente chega lá ainda. Depois de uma longa caminhada, eles chegam finalmente a Lilybrook e a Claire nos relata ali o encontro do Jamie com seus cachorros. Eram cães de caça, cães enormes. Então ela ficou afastada junto com o Donas ali, deixou só o Jamie ir a princípio. Assim que eles entram na casa, a Claire vê logo a Jenny de costa, baixinha, segundo ela. Ela imaginava que ela era uma mulher alta, cabelos negros, assim como o Jamie já havia descrito ela, né? Mas não, ela era baixa. Então o Jamie, ele tinha puxado ali a aparência dos Mackenzie, altos, imponentes, enquanto a Janet já tinha puxado mais pro lado dos Frasers. Eles já chegam o quê? Brigando um com o outro, né? Ali tem a surpresa do retorno do irmão, o Jamie volta pro lar, mas aí logo de cara ele vê o pequenininho, filho da Jenny, que ele achava que ela
que era filho do Randall. E aí quando ela chama o pequenininho de Jamie, ele pensa, nossa, você não fez isso, né? Você batizou o menino ainda com o meu nome? Pra quê? Você acha que eu mereço carregar isso pro resto da minha vida? O Jamie tá muito convicto de que o menino é filho do Randall e eles começam a discutir. Ela não deixa por menos, ela fala, você não vai ficar me insultando dessa forma. Gente, eles têm uma discussão típica dos Frasers, cabeça dura, assim como a gente já ouviu falar, que eles são muito teimosos, né? Então essa discussão não poderia sair por menos. A Claire fica um pouco desconfortável com a situação, afinal, assim, eles estão brigando muito. Nossa, quem leu deu muita risada, né? A gente deu bastante risada nesses trechos. Eles estão brigando, discutindo muito. Aí ela vai lá pra fora, respirar um ar puro, esperar que a poeira baixe. E aí ela vê, pela primeira vez, o Ian, né? O pai do jovem Ian, o marido da Jenny. Bom, ele tá descendo ali com alguns outros homens, os homens vão para um lado e ele vai para sentido da casa. E aí, quando ele escuta os barulhos, ele fala, o Jamie tá em casa, né? E a Claire concorda, faz que sim com a cabeça e ele fala, você deve ser. E ela se apresenta como a sacenacha inglesa com quem o Jamie se casou. Bom, ele conta que eles já haviam ficado sabendo sobre o casamento do Jamie há algum tempo, as fofocas correm nas terras altas e a Jenny estava muito curiosa para ver como que ela era. Eles conversam bastante, tem uma conversa muito amistosa, na série também acontece dessa forma, né? Eles têm uma conversa muito amistosa, esperam a poeira baixar juntos ali do lado de fora, antes de entrar na casa e apaziguar a briga dos dois. O engraçado, gente, é que o Jamie tá assim, ele tá tão fissurado na ideia de que o Jamie é filho do Randall, que a Jenny fala, olha, ele foi concebido 6 meses depois de você ter ido embora, então como que ele poderia ser filho do Randall? E o Jamie tá assim, nossa, ele não tá acreditando, ele ainda agradece o Ian por ter se casado com a irmã, mesmo ela estando desonrada. Então assim, gente, ele tá cego de raiva, ele não consegue enxergar a verdade, até que depois de tanto brigarem, de tanto discutirem, o Ian também fala a favor da Jenny, depois de tanto blá blá blá, ele acaba ficando convencida de que sim, o filho é do Ian. E a Claire ainda fala pra gente que quando ela olha o Ian do lado do pequeno Jamie, ela consegue ver o quão eles são parecidos. Realmente, o rosto dos dois são idênticos. Depois que o Jamie acredita na Jenny, ela conta alguns detalhes do que aconteceu naquele dia, que o Randall não conseguiu finalizar o ato que ele pretendia iniciar, né? Chegou nem na metade, né? Ali com ela. E que ele ficou se gabando lá do lado de fora, porque, né, ele tinha a honra dele. Esse trecho dos dois conversando, se acertando, é lindo. Eu chorei. Nossa, foi muito emocionante. A Jenny pede pra ver, né, as costas do Jamie, porque ela não tinha visto, né? A primeira vez que o Jamie foi açoitado ainda lá em Lallybrook foi a última vez que eles se viram. E ela pede pra ver a aparência das costas dele. E ela fala pra ele, pela aparência deve ter doído. E ele diz, doeu. Você chorou? Os punhos cerraram-se involuntariamente ao lado do corpo. Sim. Jenny deu a volta outra vez para ficar diante dele, o queixo erguido, os olhos rasgados, abertos e brilhantes. Eu também, disse ela brandamente. Todos os dias, desde que o levaram. Gente, nossa, que amor de irmão, que amizade, que companheirismo, né? Eu achei esse trecho lindo, deixei até aqui marcado pra mostrar pra vocês que eu me emocionei nessa parte. Capítulo 27, nós temos aí um pouquinho da convivência de Claire e Jenny. Na série, elas não se dão bem. Na série, a Jenny não consegue aceitar de forma alguma que o Jamie tenha se casado com uma inglesa e leva tempo até o relacionamento das duas ficarem aquele relacionamento de irmãs, aquele relacionamento lindo que nós vimos aí, né, no finalzinho da primeira temporada. Já aqui, as duas começam a se conhecer, começam a conversar de uma forma bem amistosa. A Claire até conta pra gente que algumas das frases que ela fala, às vezes parece que tem um duplo sentido, tipo, o que você tá fazendo com meu irmão? Você tá mesmo cuidando dele direitinho? E a Claire vai e retruca, mas nada assim, gente, é escancarado, sabe? São frases subliminares, assim, por trás dos panos. E logo mais à tardinha, Jamie leva a Claire pelo tour em Lallybrook. Ela descreve a propriedade, fala como ela era moderna para a época. Ela foi construída em 1702, se eu não me engano. A Claire encontra alguns quadros pintados à mão pela casa e eles foram pintados pela Ellen. O Jamie conta a história de algum deles e a gente vê de onde a Brianna herdou essa pegada artística dela. A Brianna desenha muito bem e pelo que a gente pode ver aqui, então ela herdou da avó esse dom da arte.
E eu vou fazer uma correção aqui nesse vídeo, algum clube da leitura que eu gravei aí pra trás, alguns que estão aí pra trás, eu disse que a mãe do Jaime, ela havia morrido no parto dele e foi um equívoco. Eu me enganei, me perdoem. Ela não morreu no parto do Jaime, ela morreu no parto de alguma outra criança. Se eu não me engano, uma criança morreu também durante o parto. O Jaime, ele conviveu com a mãe até os 8 anos de idade e, inclusive, ela fez um quadro dele junto com o irmão mais velho dele, o Willie, aquele que morreu de varíola aos 11 anos de idade. Nesse trecho do livro, ele conta um pouquinho da história desse quadro, então me perdoem pelo erro que eu cometi. A Claire, ela lembra que ela já tinha visto a cobra que o Willie deu pro Jaime. Vocês lembram? Na série o Jaime também mostra essa cobrinha ali esculpida de madeira pra gente, que foi um presente que ele ganhou do irmão dele aos 5 anos de idade. E ele carregava essa cobra com ele aí pra onde ele ia até os dias de hoje. E aí eles estão conversando e tal, e aí o Jaime do nada fala: havia outra razão. Ela fala: que razão? O que você tá falando, homem? Pela qual me casei com você. E aí o Jaime conta pra Claire que desde o momento quando ela cuidou dele na estrada, lembra? Quando eles já estavam cavalgando há algum tempo, aí o Jaime cai do cavalo desmaiando. Então, ele diz que naquele momento foi quando ele descobriu que ele já amava ela, que ele queria ela e que ele ia ter ela, que ela era a mulher certa pra ele. Ele falou que quando o pai dele contou pra ele, quando pequeno, que ele iria encontrar a mulher certa em algum dia e que ele ia saber, assim que ele a conhecesse, que ela era a mulher certa, ele teve essa sensação naquele momento onde a Claire cuidou dele ali caído na estrada. E ali, gente, ele se declara pra ela e tal. Ela ainda fala pra ele: você tá dizendo que você se casou comigo por amor? E ele fala: não foi isso que eu acabei de dizer? No início do capítulo 28, a Claire nos relata que ela já estava muito por dentro da rotina da fazenda, né? Ela já estava trabalhando dentro do que ela podia e fazia até as coisas que a Jane não podia fazer. A Jane estava grávida de 9 meses, faltava apenas 3 semanas pro bebê dela nascer, então muitas coisas ela não aguentava mais fazer e a Claire estava fazendo por ela, ajudando a cunhada. O Jaime também estava fazendo seu trabalho de mestre, né, cuidando da propriedade. Gente, na série eles têm uma pequena discussão, parece que a Jane se sente um pouco desconfortável com a chegada do irmão, já que ela estava cuidando da fazenda e agora quem ia cuidar era o Jaime. Aqui no livro não tem nada disso, eles dão super de boa, não tem briga, não tem discussão, não tem essa sensação de desconforto. Depois que aconteceu aquela conversa lá do filho do Randall, eles se dão super bem, sabe? Não tem aquele desconforto que a gente viu na série. E a Claire falou assim que ela estava se sentindo em casa, ela estava muito confortável e até que ela não queria ir embora, porque eles iam precisar ir embora. A Claire fala que a ideia do Jaime era que assim que começasse o inverno, eles fossem embora para as terras do Lord Lovat, que na verdade é o avô do Jaime, pedir-lhe uma ajuda, né, para provar a inocência do Jaime. Se ele não conseguisse essa ajuda, pelo menos eles conseguiriam talvez uma passagem livre, uma passagem segura para a França. Então essa era a ideia deles. Mas aí o moinho tá dando problema. Lembra dessa cena na série? Uma das cenas mais hilárias, que a gente dá muita risada. Primeiro a gente fica aflito, meu Deus, ai, e depois a gente dá risada. Acontece aqui no livro também, o moinho tá dando problema, o Jaime ele vai lá cuidar, ver o que ele consegue fazer, se ele consegue arrumar, e a Claire vai junto com ele. E aí o Jaime entra dentro da água, a água tá gelada segundo a Claire, que dá dando assim até dor de ver ele lá dentro da água. E aí o Jaime ele tira a camisa, segundo a Claire ele tá usando uma cirola muito engraçada, bem grande, bem maior do que ele. E aí o Jaime tá lá tentando arrumar um moinho e tal. E aí do nada chega a senhora McNabb. É uma mulher que vive nas terras dos Frasers. Então ela chega ali pra conversar com a Claire e aí elas têm uma conversa sobre fertilidade, até que ela chega onde ela queria. Ela queria que o Jaime arrumasse um emprego ali na fazenda pro neto dela, porque o pai dele tava batendo muito nele. Pelo que ela descreve aqui, ele tava realmente espancando o filho. Então, ela queria que ele fosse trabalhar pra afastar os dois, sabe? Que o neto fosse trabalhar nas terras do Jaime pra ficar afastado do pai. E a Claire promete ter essa conversa com o Jaime assim que puder. E aí, do nada, elas avistam uma patrulha dos dragões chegando. E aí, acontece da mesma forma, gente. O Jaime, ele prende a respiração, entra debaixo d'água. Um dos soldados, ele pensa em comprar a farinha deles, já que eles têm um moinho. E a Claire fica assim, o tempo todo de bico calado, porque ela não pode falar. Se ela falar, eles vão descobrir que ela é uma inglesa, pode dar algum problema. E a senhora McNabb entra muito no jogo, gente, maravilhosa, né? Ela fala: essa aqui é minha nora, coitada. Depois que o filho dela nasceu morto, ela tá meio perturbada da cabeça. Desde então ela não fala uma palavra. E aí,
Quando eles percebem que o moinho tá estragado, um deles fala assim, não, eu vou descer ali então, eu vou entrar dentro dessa água pra tentar arrumar esse moinho. Não, vocês não podem ficar com esse moinho estragado, não. E a Claire fala que ela já tava considerando dar um ataque epilético ali, porque o Jamie tava ali. Se eles pegam o Jamie, pronto, o Jamie vai ser levado, né? E aí, neste momento, o moinho começa a funcionar e ela só vê a cirola do Jamie ali sob a água, né? Tipo, o que tava prendendo o moinho era a cirola do Jamie. Na hora que eles veem o moinho funcionando, eles acabam indo embora. Mas aí só dá o Jamie saindo depois da água, todo peladão, de frente pra senhora McNabb, todo constrangido. Gente, que final, assim, engraçado. Que final mais leve, que deixou assim a gente mais descontraída. Gente, eu amo essa passagem da vida deles em Lillybrook. É um dos momentos onde eles estão assim tranquilos, onde eles estão calmos, onde eles estão conseguindo viver a vida de casadinho deles ali, bem tranquilinho, em família. Eu me sinto em casa junto com eles. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas ali em Lillybrook, junto com a Jenny, com o pessoal, tudo, eu me sinto em casa nesses trechos do livro. O que vocês acharam da leitura dessa semana? Vocês gostaram? A gente tá quase terminando o livro, né? Já vão providenciando aí a Libélula no Ambar, porque logo, logo a gente já vai entrar no segundo livro. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau!